Então, Olá, nós bom estamos dia. de volta e hoje nós vamos dar continuidade à Epístola de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 7, né? Você já leu o 6, né? Bom, então vamos orar, mãe? Vamos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá aqui para que nós possamos entender, ouvir a Tua voz, buscar na Tua palavra entendimento, meu Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu quero, meu Deus, tirar proveito dela. Eu não quero deixar passar tudo que o Senhor tem nos dado, meu Pai, todos os benefícios. E um deles é saber a Tua vontade, é entender a Tua vontade, é nos tornarmos servas de Ti, meu Pai. Esse é um grande benefício, esse é o maior benefício que existe. Então ajuda-nos, meu Deus, mostra-nos, ensina-nos a como Te servir com a nossa vida, com o nosso testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então agora nós vamos ler versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Ontem vocês estavam falando sobre as dificuldades, os desertos que as pessoas passam e que elas fazem parte da vida cristã e como você precisa passar por problemas para você então dar valor à sua fé e também aprender com eles. E eu pensei, mãe, nesse versículo 7 aqui, como que as minhas aflições, tanto quanto as suas e do papai, né? Foram aflições de muitas pessoas também e que hoje elas também têm essa consolação, né? Porque quando eu estava lá passando por situações, muitas pessoas não sabiam, né? Mas quando Deus me consolou, quando Deus me ensinou, né, através daquelas tribulações, o que eu aprendi virou uma consolação para muitas mulheres, porque muitas mulheres hoje falam assim, então é assim, então ela também passou por isso, então eu também, então eu posso vencer também, né? Então é assim que se faz, né? Então, ele está falando assim, olha, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Quer dizer, tudo que um homem, uma mulher de Deus passa, uma pessoa de Deus passa, né? Tudo que uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, passa, aquilo ali não tem como não dar fruto. Seja uma decepção... Proveito, né? Tem um proveito especial. Pode ser uma decepção, um deserto, uma injustiça, o que for que aquela pessoa está passando, que é cheia do Espírito Santo está passando, é para o bem dela e para o bem de muitas outras pessoas. Sim. Nada nos acontece por acaso, né? Então Deus sabe a necessidade de cada uma de nós de passar por esse teste, porque o deserto é um teste, né? Então você é testada a sua fé, é testada a sua força, é testado aquilo que Deus tem lhe dado, e que proveito você tirou daquilo. Quer dizer, não foi em vão o que Deus está ensinando. Então, você vê o resultado através das aflições, depois você vê a consolação. Mas isso nós enfatizamos bem ontem, que depende de quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, não passa por esse teste. E uma coisa interessante também sobre isso, mãe, é que você tem que ver que, por exemplo, a gente falou aqui da gente, mas você é uma esposa, né? Você é uma mulher casada, você tem filhos, e você está aí passando por problemas na pandemia, né? Nessa pandemia. E você
seu marido é incrédulo, seus filhos não acreditam em Jesus, é difícil para você, tem sido muito difícil para você. Isso aí é um deserto, isso é uma dificuldade, isso é um problema, uma injustiça que você está passando. Mas essa injustiça pode ser muito útil nas mãos de Deus se você deixar o Espírito Santo estar na frente de tudo. É aí que muitas pessoas erram. Desistem porque elas até. não só desistem, mãe, mas elas também têm essa dificuldade de ver Deus naquela situação. Elas ficam chorando, choramingando, Acha que estão sozinhos. E aí ficam com problemas, por exemplo, às vezes inimizades, às vezes ficam se isolando de todo mundo, ou ficam irritadas, sabe? A reação que você tem aos problemas da sua vida acaba anulando o que Deus poderia fazer através de você, né? Porque você vê ali, a gente menciona o filme Nada a Perder, porque foi um filme que a maioria das pessoas que está aí nos assistindo viu. A história do Nada a Perder, a história de vocês dois, mostra como vocês reagiram às dificuldades. Vocês não desistiram, vocês não ficaram lá chorando, sabe? Vocês estavam naquele momento que o meu pai olha para um cachorro e fala: poxa, eu queria ser aquele vira-lata, né? Aquele momento de humanidade dele, ele não desistiu, ele foi sincero. Olha, eu preferia estar no lugar daquele cachorro ali. Ele foi sincero, mas ele estava ali buscando a Deus, ele estava ali pedindo a Deus uma direção. E você sabe que às vezes Deus não dá uma direção logo. Às vezes Deus fica quieto. Para ver... Parece que você está sozinha mesmo, mas não está. E aí ele fica assim, vamos ver se essa pessoa crê em mim de verdade. Né? É nesse momento que ele vê a sua fé. E para você mesmo, você, poxa, eu pensava que eu era forte, né? Porque você mesmo vê, poxa, eu estou desanimando, eu tô achando que eu estou sozinho, estou achando que Deus não está me ouvindo. Mas não, Ele está perto. Às vezes Ele não fala naquele momento, mas Ele está te preparando para coisas grandes, para coisas... Quando passa por esses momentos difíceis, Ele está preparando você para ser usado em coisas grandes, que você poderá superar e ajudar outras pessoas a superarem também. Então, vamos continuar no versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Agravados. Sim, agravados, mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos. Quer dizer, aquele momento passou do cachorro. Passou por esse momento, né? Aquele crucial. Momento de pensar assim, olha, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. Que a gente viu. Eu não estava vendo a saída ali, achava que ia morrer. Né? E aí, então, Paulo passou por isso. E ele está falando aqui, olha... não queremos que ignoreis, né? Quer dizer, você vê que a vida do cristão, mãe... São experiências para ser passada, né? São experiências para ser passadas e também todo mundo sofre. Ninguém escapa. Às vezes você pensa que você está sozinho. Só você que sofre. Mas todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo, porque é todo mundo de um corpo só, né? Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, eles estavam a ponto de morrer, de serem mortos. E ele, com isso, aprendeu que não tinha que confiar nele, mas em Deus. Quer dizer, em todo momento, até nos mais difíceis, aí que você tem que confiar mesmo em Deus. Né? O qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita,
por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, ele está falando com a igreja de Corinto, mas você vê que ele já está aqui, a igreja de Corinto aqui parece que já está numa outra fase, né? Paulo está falando com a igreja, você vê que a gente leu a primeira epístola e Paulo já começou já dando bronca, né? Na igreja, olha, vocês estão tendo esses problemas aqui. Aqui na segunda epístola, Paulo já está, você vê que a igreja de Corinto já cresceu. Aceitou a repreensão, né? E ele agora está pedindo, agora que você aceitou e que você está compreendendo, agora, então, eu posso contar com vocês, né? Vocês podem fazer parte desse corpo, sabe? As pessoas, elas não entendem que enquanto elas estiverem dando problemas, não é passando por problemas, mas dando problemas, aquela coisa de divisão no meio da igreja, fofoquinha, partidarismo, né? Malícia. Quando você está dando problema, você não pode fazer parte do corpo. Você não ajuda, você atrapalha. Mas quando você resolve os seus problemas, aí sim, você então pode ele fazer fala parte aqui, do né, corpo, no 11, né? Ajudando-nos também vós com orações por nós. Além deles estarem firmados, eles ainda oravam pelo ministério de Paulo, que ele sabia que ele viajava por muitos lugares pregando o evangelho. Bom, no versículo 2 de 2 Coríntios, capítulo 1, 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. No versículo 12, Paulo está falando da consciência, o testemunho da nossa consciência. Esse testemunho, ele está sendo um testemunho diante de quem? Né? A consciência, ela é um testemunho diante de Deus e diante de nós. As pessoas não têm noção desse testemunho. Então, por exemplo, algumas pessoas reclamam, xingam a gente às vezes, né? Às vezes falam besteiras, criticam a gente. E a gente, se a gente tivesse preocupado com o que você acha da gente, a gente ia ficar então chateada, a gente ia entrar em debater aqui, começar um barraco e tal. Mas não, porque a nossa consciência, tanto conosco, né, quanto diante de Deus, está limpa. Então, se você acha isso ou aquilo de mim, não vai mudar nada na minha vida, porque é o que você acha. E como até o papai falava ontem à noite, né? A sinceridade, quando a pessoa é sincera, ela está preocupada em agradar a Deus. Ela está preocupada em ser quem ela é diante de Deus, não diante das pessoas. Diante das pessoas, claro, ela não vai ser um mau testemunho, mas ela não está preocupada o que as pessoas pensam dela. Já o hipócrita, não. O hipócrita, ele trabalha e ele vive para as pessoas, para o que as pessoas pensam dela. Então, o testemunho do hipócrita é um testemunho fake. É aparente, né? É tudo aparência. É um testemunho, por exemplo, as redes sociais é mestre nisso, né? As redes sociais é mestre nisso. Porque na rede social, a pessoa, ela é perfeita. Pode mostrar uma coisa que não é e ninguém sabe. Ela é perfeita. Ela está sorrindo, ela está, sabe, dando aí, fazendo poesias, escrevendo, botando versículos bíblicos, né? Falando da palavra de Deus. Ela pode estar fazendo muita coisa e não é nada daquilo. Mas ela está fazendo por quê? Porque ela quer agradar o público. Então, ela é uma hipócrita. A pessoa sincera, ela não faz as coisas, ela não vive a vida dela para agradar os outros. Ela vive a vida dela para agradar a Deus. E claro que quando eu agrado a Deus, eu também agrado as pessoas. Claro que eu não vou viver para agradar elas, mas eu vou agradar elas. Claro. Né?
Então, aí é que está, que Deus valoriza, é isso que as pessoas não dão importância, que é a sinceridade, você ser diante de Deus, agradando ou não as pessoas, você é sincera. E eu achei importante também, ele fala na simplicidade, né? Porque tudo de Deus, você vê Jesus se portou com simplicidade, não tinha luxo. Ele não se preocupava com esse detalhe, né, da luxúria, da beleza, do que os outros iam pensar dele. Não. Então, as coisas de Deus são assim, puras, simples, sem muito. Olha eu aqui, aquele negócio, cheguei, né, apareci, olha só. Nada disso. É tudo muito simples, muito puro e muito sincero. Essa outra palavra aqui embaixo, não com sabedoria carnal, também chama muito a minha atenção, porque eu vejo que hoje as pessoas estão muito na sabedoria carnal, né? Você vê a pessoa com problema, e aí que vai doer. Agora é o que eu vou falar, vai doer, já vou alertando, tá? Que a sabedoria carnal é uma sabedoria que vem do homem, não vem de Deus. Carnal, como você imagina, da carne. A sabedoria carnal, como é que as pessoas elas acabam tendo uma sabedoria carnal e não uma sabedoria de Deus? Primeira coisa, ela parece ser sabedoria, né? Então, a sabedoria carnal é aquela pessoa que, por exemplo, ela tem um know-how, ela tem a teoria da coisa. Ela sabe o que é aquela palavra que vai agradar aquela pessoa, né? E ela até parece ser sábia, né? Porque ela fala uma coisa que realmente faz sentido. Puxa, realmente, né? Puxa, isso faz muito sentido. Só que ela não vive. A pessoa que tem sabedoria carnal, ela só ajuda os outros. Sabe aquele psicólogo que é deprimido? Sabe aquela personal que é gorda? Sabe aquele nutricionista que é obeso? Sabe? É assim, é uma sabedoria carnal. A pessoa tem a teoria do como fazer, como resolver, o que fazer. Ela sabe da Bíblia, ela vai na igreja, ela é obreira, ela é esposa de pastor, tá? Ela tem um título, mas ela não vive o que ela prega. Então, ela tem sabedoria carnal, ou seja, é fácil falar. Né? É igual aquelas pessoas, aqueles pais, que falam assim, ó, faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Fuma, mente, xinga. Ah, não, porque eu quero ajudar você. Ué, mas se você não se ajuda, você também não está me ajudando, né? Então, muitas pessoas têm sabedoria carnal. Nas redes sociais, isso está cada vez mais fluente, né? Então, a gente vê aí hoje, por causa da pandemia, muita gente está em casa e as pessoas estão fazendo live, muita live. Tá? Live o dia todo. E aí tem cantor fazendo live, tem a crente fazendo live, tem a pessoa que se diz... uma pessoa cheia de Espírito Santo, mas tem depressão, fazendo live. E ela fala na live, olha, gente, é difícil, gente. Olha, eu tô cansada, eu tenho vontade de morrer, às vezes eu acordo com medo, sabe? Essa pessoa, ela não está se ajudando, mas ela tá ali na live. Ela tá... Só aparência. Passando sabedoria carnal. É como eu falava na semana passada sobre as mulheres que... caladas, né? Aquele texto que a gente leu sobre as mulheres caladas. Se eu hoje posso ensinar alguém, é porque eu hoje já venci. Você que fica querendo ajudar as pessoas sem vencer, você está sendo... você está perdendo o seu tempo, porque você sente um alívio. É como uma pessoa que escreveu para mim, Cris, mas eu tenho um grupinho de 5 pessoas que tem o mesmo problema que eu. E essas pessoas, então eu não venci o meu problema, mas eu ajudo essas pessoas, porque elas, sabe, eu me sinto bem quando eu escrevo lá a mensagem e tal. Aí eu perguntei, mas por que você não vence primeiro o seu problema, para depois você ajudar as pessoas, né? Por que você não vence? Por exemplo, você é uma menina
uma menina solteira. Por que você vai falar de casamento? Você é uma pessoa, por exemplo, você tem 1 ano de obra, você tem 1 ano de obreira. Por que você vai ficar fazendo live e dando conselhos às pessoas? Você tá num momento de aprendizado. Então, as pessoas hoje, elas estão muito ligadas ao que o povo quer. O que o povo quer? O que as pessoas querem? As pessoas gostam. Não tem problema não, você não precisa, né? Você não precisa ter vencido não, mas fala pra gente o que você tá fazendo. Então as pessoas são muito assim, é aquela coisa, eu vou emagrecer, então vou ficar fazendo um diário aqui na internet e você vai ver eu emagrecer. Sabe aquela pessoa assim que quer o feedback, ela quer o apoio dos outros para fazer uma coisa que ela precisa fazer. Uhum. A intenção é até boa, mas você tem que dar aquilo que você tem, né? É a mesma coisa se uma pessoa está com sede, você pega a água e põe sal e dá para ela beber. Você está querendo botar açúcar, adoçar a vida das pessoas e não está matando a sede. A palavra de Deus tem que ser dita pelo Espírito. Então, quando é falada pelo Espírito, ela dá vida, ela mata a sede. E essa pessoa nunca mais terá sede. É horrível, você sabe que é horrível. A gente sabe quando você está vendo uma pessoa, você está vendo uma pessoa e está falando assim, você tem que estar na fé, você é da fé, não sei o que lá. E você sabe que aquela pessoa é fraca quando não está ali falando da fé. Sabe? Eu moro com a minha mãezinha, o meu pai, né? E quando meu pai fala sobre fé, ele me abençoa. Por quê? Porque eu vejo o meu pai viver a fé. Quando meu pai fala do Espírito Santo, ele me abençoa porque eu vejo o testemunho dele. Quando a minha mãe fala sobre submissão, sobre você dar o outro lado do rosto, sobre você confiar em Deus, eu vejo esse testemunho nela. Então, a sabedoria que ela me passa é espiritual, porque eu vejo ela realmente funciona para ela. Sabe? Agora, você está ali assistindo uma pessoa, você está ali vendo uma live, e você sabe que aquela pessoa é deprimida. Você sabe que aquela pessoa é fraca, aquela pessoa... fazer escolhas. Tudo é um problema para ela, tudo, ela vive... É um fardo, todo dia, quando ela acorda, é um fardo acordar. Aí o que essa pessoa tem para dar? Então, sabe, você assiste aquela pessoa, você ouve aquela pessoa e você fica assim... Ela não vive isso. Então, tudo que ela está falando perde totalmente o poder, a força, né? E as coisas de Deus não é para se brincar. Então, quando você fala da palavra de Deus, você está colocando Deus em xeque. Uhum. Então, você tem que falar pelo Espírito e não para querer aparecer, querer ser sábio, querer ajudar com a sua boa intenção. Não, a palavra de Deus é para ser dita pelo Espírito. Então, quando ela é pelo Espírito, ela não volta vazia, mas ela volta com a resposta. Aquela pessoa é tocada também pelo Espírito que está em você. O Espírito Santo toca naquela pessoa. Quer dizer, não é uma coisa assim que se brinque, não, que é para a pessoa ficar aparecendo, tida como sábia, como uma pessoa muito bem espiritual, não. É uma coisa séria. Uhum. Então, quando Deus chama, você tem que levar a sério ao que Deus está mandando você fazer. É o que mais tem, gente. Então, isso é temor a Deus. Né? Não é agradar a homens, isso é temor a Deus. Isso seria, mãe, essa coisa de ficar pregando aquilo que não vive, hipocrisia. Hipocrisia. Né? Hipocrisia. Quer dizer, você pensa assim, não, eu não sou hipócrita, eu estou ajudando as pessoas. Não, você está sendo hipócrita. Não, e ela faz o evangelho ridículo. Ridículo, ela atrapalha. Exatamente. Fica vulgar. As pessoas que conhecem a pessoa vê assim... Puxa, ela soube fazer escolha. Olha a vida dela sentimental. Não, e até elas se tornam até contra Deus, porque elas pensam, tá vendo, não funciona, porque eu vejo a vida dela, ela não é feliz, né? Vê as fraquezas claramente, porque
ela vê aqueles momentos, ela é uma pessoa. Mas quando ela vê por detrás daquele momento, a vida dela é outra, então não condiz com a fé.